Você que nos acompanha no portal Justiça em Foco, agora às quartas-feiras, pode assistir a edições de entrevistas, comentários, lançamentos de livros relacionados à justiça e se atualizar sobre decisões, novidades que podem ter repercussão no seu dia a dia. Eu sou Cláudia Miani, jornalista, estarei com você no programa Justiça em Foco. Agora, além do nosso portal jurídico, todas as quartas-feiras vamos estar aqui no nosso estúdio. Hoje nós vamos entrevistar um advogado bem conhecido pela classe, Guilherme Campelo. O advogado é um dos pré-candidatos à presidência da seccional da OAB no Distrito Federal. E nos últimos tempos vem fazendo uma série de críticas sobre a atual gestão da entidade, que demitiu de maneira incoerente em 2020, segundo Campelo, cerca de 90 funcionários. E já começo agora com a primeira pergunta. Por que o senhor será candidato à presidência da seccional ABDF? Olá, Cláudia. Muito obrigado pela oportunidade. Sou pré-candidato a presidente da OABDF porque eu quero resgatar a credibilidade de nossa classe. Hoje, a OAB do Distrito Federal, ela atua por interesses políticos e não interesses de nossa classe. Porque, primeiramente, a Ordem dos Advogados do Brasil ela é uma entidade de classe, ela deve nos proteger, nós, advogados e advogados do Distrito Federal. E não é o que vem ocorrendo hoje em dia. Hoje, praticamente, a OAB do Distrito Federal é um anexo do Palácio do Buriti. E não luta pelas nossas prerrogativas, que ultimamente estão sendo esquecidas. Então, o senhor acha que ela é partidária, muito partidária hoje? Sim, hoje em dia, tanto a OAB nacional como a OAB do Distrito Federal, ela pauta assuntos políticos para interesses próprios ou de pequenos grupos. E a gente tem que mudar isso. A OAB ela tem que trabalhar para a nossa classe, pelo fortalecimento da advocacia. Pois é, o senhor pontuou essa questão do posicionamento político. Inclusive, a OAB, historicamente, ela já teve participações muito pontuais na história política do país. Até em momentos lá atrás, né? O senhor tem interesse em resgatar esse posicionamento, vamos dizer assim, não político partidário, mas social da OAB, inclusive com ações como da época do, então, Maurício Corrêa? Sim, claro, eu lembro da década de 80, em que o nosso, então, ministro Maurício Corrêa foi o nosso presidente da seccional do Distrito Federal. E naquela oportunidade, é lógico que você tinha a redemocratização do Estado Democrático de Direito, a partir de 1986, o Maurício Corrêa, o doutor Maurício Corrêa, ele foi bem enfático em resgatar as nossas prerrogativas. Foi decretada a lei de prerrogativas dos advogados. E naquela oportunidade, na década de 80, o doutor Maurício Corrêa já batalhava pelas nossas prerrogativas. Tem um fato inusitado em que, naquela oportunidade, vamos dizer, no regime militar, que o então presidente Geisel mandou fechar a Ordem dos Advogados do Distrito Federal. E um ato muito bonito e corajoso do doutor Maurício Corrêa, ele abraçou diversos outros colegas naquela caminhada histórica de resguardar primeiro o Estado Democrático de Direito e o fortalecimento da advocacia brasileira. O que falta muito hoje na OAB do Distrito Federal, não só na OAB do Distrito Federal, mas na OAB em geral, porque a gente é uma entidade de classe e a gente tem que preservar os nossos. Se você não valoriza a sua classe, como é que você vai lutar para o direito de terceiros? Exatamente, né? porque a OAB, direitos fundamentais, porque a OAB é uma... O direito, ele permeia todas as outras relações humanas. A nossa instituição é uma instituição sui generis, e a única profissão que está expressa na Constituição Federal, além do Ministério Público como fiscal da lei. Mas a OAB, como entidade, ela tem um poder fundamental, primeiro, valorização da advocacia. E hoje, o que nós vemos no Distrito Federal e no âmbito nacional é que não ocorre isso. Pois é, o senhor está falando de Distrito Federal, mas quando a gente olha numa perspectiva maior, esse nosso quadradinho, ele é visto em cima, numa visão panorâmica, de Brasil. E Sim. Neste momento que a gente vivencia muito essa relação muito determinada, esquerda e não esquerda, né? Como é que essa OAB transitaria nisso? Pois é, uma pergunta
muito inteligente. Hoje, atualmente, o nosso Conselho Federal da OAB, ela é partidária, ela tem um lado, e a OAB não pode ter lado. Pelo papel da OAB, a gente não pode ser grupo A, grupo B, esquerda ou não esquerda. A gente tem que cumprir o papel que determina a Constituição Federal, que são os direitos fundamentais, o acesso à justiça, porque não existe justiça sem um advogado. O advogado é um tripé no processo legal, porque não existe hierarquia entre o magistrado, o promotor de justiça que acusa e o advogado. É um tripé do processo legal. Então, sem o advogado, não há justiça. E se o advogado não é valorizado pela sua classe, que organiza toda a estrutura, seja desde inscrição, fiscalização e até o cumprimento das prerrogativas. O que é as prerrogativas? É o acesso do advogado defender o seu cliente, defender um réu no processo penal, o devido processo penal, que está muito em voga agora no Supremo Tribunal Federal. Pois então, é. São essas questões que precisam ser pontuadas e mudadas para melhor, porque do jeito que se encontra, a gente está retroagindo. Pois é, já que o senhor está tocando nesse ponto de questões que o senhor reitera como melhores, o senhor se posicionou contra demissões na OAB. Elas, realmente, elas eram infundadas, essas demissões recentes, agora em 2020? Que ocorreu? Sim, ela ocorreu agora em agosto de 2020. Podemos dizer que foi no momento mais crítico da pandemia, que não só o Brasil passa, mas o mundo. E praticamente a OAB do Distrito Federal demitiu 20% dos quadros, dos funcionários. Em cerca de 45 chefes de família. E pela arrecadação dela, realmente justificava esse tipo de ação, esse corte? Não existe justificativa, porque a OAB não teve perda de receita. Pelo menos ela alega que houve perda de receita. Não há perda de receita, porque as unidades poderiam ser diluídas nos meses subsequentes ou até um momento posterior, após a pandemia. Agora, como foi feito, foi falta de humanidade. Eu sei que o senhor está, inclusive, como plataforma sua, eu tenho acompanhado, o senhor está pedindo a redução de anuidade ou é a retirada? Como é que seria da anuidade? Para quem paga parcelado, retirar a isenção da última parcela, que hoje o valor integral é R$ 700. Com a parcela, ela totaliza R$ 800, ou seja, não haveria prejuízo para a OAB do Distrito Federal, mas haveria, sim, vamos dizer, um desafogamento para os colegas que atuam aqui no Distrito Federal, porque nós sabemos que a pandemia afetou todo mundo, todos, de um modo geral. A procura pelo advogado caiu, o senhor diria, neste sim, momento? Sim, porque agora com o judiciário fechado, digamos assim, né, em teletrabalho, virtual, então o acesso, isso também dificulta muito o acesso do advogado no trabalho dele. O tribunal fechado, você não tem acesso às varas para poder manusear os processos físicos. Existem ainda cidades que contêm processos físicos, que você precisa ir no fórum. Então, isso está suspenso por conta da pandemia, então gera um transtorno. Esse trabalho remoto não é ainda para todo mundo, inclusive para advogados, que é algo que a gente pressupõe que não, né? Sim, sim. Existe. Aqui em Brasília não, mas em outros estados ainda existe o trabalho manual físico, processo físico. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, o Justiça em Foco, e voltaremos daqui a pouquinho. Então eu peço que você fique aí, já retornamos com o doutor Guilherme Campelo. Até já. Obrigado. Ainda estamos passando por momentos difíceis. O alto desemprego ainda é uma dura realidade e milhões de brasileiros seguem em busca de trabalho digno. No entanto, há uma diferença muito grande de 2021 para 2020. Temos uma clara luz no fim do túnel e mais armas para vencer esta batalha. E como sempre aconteceu na história da humanidade, nós daremos a volta por cima. Diante das dificuldades que estão por aí, nós convidamos você a pensar diferente, a ser otimista e a plantar quando todos estão desacelerando.
E o nosso otimismo é sustentado por estatísticas que demonstram com clareza que este é o melhor momento para você mudar sua vida. Em 2020, muitos órgãos e entidades públicas em todo o país seguraram a abertura de editais ou suspenderam concursos abertos que previam milhares de vagas fundamentais para atender a população tão carente de serviços de qualidade. Por isso, afirmamos sem medo de errar: esta é a maior oportunidade da sua vida. Pode parecer contraditório, mas não é. Quem se preparar agora será aprovado quando a enxurrada de concursos represados for aberta. Não é uma questão de se, e sim de quando. Como sempre, o Gran Cursos Online quer te ajudar em um anúncio único e ao vivo. A maior oportunidade de sua vida, com o maior desconto de nossa história. Dia 22 de março, às 9h49, ao vivo e gratuito no YouTube do Gran Cursos Online. Inscreva-se agora e mude a sua história. Nós estamos conversando com o advogado Guilherme Campelo, ele que é um pré-candidato a seccional da OAB-DF. Doutor, o Conselho Federal da OAB aprovou eleições, inclusive online, nesse momento da pandemia. A proposta partiu, inclusive, da seccional aqui do Distrito Federal. E eu queria que o senhor me dissesse como é que o senhor vê essa proposta. Por exemplo, como é que se acompanha para que realmente tenha uma lisura, né? O IP de quem vota. Como é que vai ser feito esse monitoramento, vamos dizer assim? Bom, eu sou a favor a votação online, desde que ela seja regulamentada. Como foi bem colocado, o Conselho Federal, que normatizou, fez um provimento liberando todas as seccionais para regulamentar e fiscalizar esse processo do sufrágio eleitoral, que é um processo fundamental para o Estado Democrático de Direito, tanto na nossa classe como em outros conselhos e, de um modo geral, na política do Brasil. Mas o que me preocupa é como que será fiscalizado isso. Porque quando você utiliza a urna do Tribunal Regional Eleitoral, que você abre uma comissão de fiscalização entre as chapas e uma própria comissão eleitoral que fiscaliza esse trabalho. Já tem quem até questiona, né, essa questão. Correto. E aí você tira, digamos assim, a segurança, porque quem está na tua gestão que vai fazer essa fiscalização. Como é que você pode entender que a atual gestão contratará uma empresa e que dentro dos seus quadros, onde fica digamos, todo o sistema de informática da atual gestão, qual é o controle que vai ter, que você não tem conhecimento se você tem acesso ao IPI da pessoa. Então aí você tem os dados, você tem as informações, ou até pode saber quem votou em quem. Então, isso é um pouco preocupante. Eu acho que nós temos que debater mais sobre esse assunto. Eu sou favorável, até por conta da pandemia, porque você precisa do distanciamento social. A votação online é importante, haja vista a pandemia, mas é importante a regulamentação e a fiscalização. Porque se você deixar da forma que foi posta pelo Conselho Federal para que as seccionais determine e fiscalize de forma aleatória, sem ter um programa, sem ter, digamos, uma fiscalização, um cronograma aberto ao público que vai votar, né? Isso soa um pouco estranho, né? Você querer controlar através eletronicamente uma eleição. E isso é muito complicado, ainda mais num processo eleitoral que a gente vem passando de anos pelo Estado Democrático de Direito. A gente precisa ter a transparência eleitoral. A transparência eleitoral é fundamental em qualquer democracia. Para tudo, né, doutor? Que não é só para os senhores na classe. Sim. Quer dizer, é o pleito em si, né? Que a lisura de um pleito realmente é tudo. Claro. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor sendo eleito, o que é que marcaria a sua atuação? Quem seria a OAB-DF sob a gestão de Guilherme Campelo? Bom, se Deus me permitir e a classe confiar em minha pessoa, eu tenho certeza que o mais desejo para a nossa classe
é mais ação. Os discursos são lindos, são bonitos, mas a gente precisa de pessoas que vão fazer mais pela nossa classe. Compromisso, arregar as mangas e trabalhar. E não ficar em discursos vazios, porque papel aceita tudo, mas a gente precisa de projetos sérios. O que eu desejo para a nossa OAB é o fortalecimento da nossa classe, da advocacia, e o respeito das nossas prerrogativas, que é uma lei federal de 94, em que as pessoas, de um certo modo, os nossos representantes das seccionais, e até o nosso atual presidente da OAB, do Conselho Federal, esquece das nossas prerrogativas. É um direito nosso de trabalho. Como é que a gente vai defender o acesso à justiça aos nossos clientes, defender o devido processo legal dos nossos clientes, se nós não somos valorizados pela nossa classe? Então a gente precisa mudar isso. A gente precisa de pessoas comprometidas com a nossa classe, porque como eu falei, sem advogado não há justiça. Por falar nisso, a Rita Cortez, que é presidente do IAB, Instituto dos Advogados do Brasil, fez uma colocação que realmente nos toca, que é a questão da banalização da violência no Brasil. Momentos de pandemia, onde o medo permeia as relações e, às vezes, num ato inesperado, impensado, às vezes a pessoa parte para a violência. Então, como é que o senhor vê isso e como é que a própria OAB pode atuar nesse pano de fundo social de apoio à população? Bom, Cláudia, isso é uma questão muito importante. A OAB, além de ser uma entidade de classe, que é uma instituição sui generis, ela protege o direito fundamental que está arregado na Constituição Federal. E é muito importante, nesse momento de pandemia, é claro que a OAB é um auxiliar, né, porque quem deve fazer todo esse trabalho é o presidente da República, né, o chefe do Estado, o chefe da nação, mas, de uma certa forma, a gente tem que se conscientizar, né, que o momento é sério, é grave, e a OAB tem que participar nessa luta de conscientização da população de que a violência não vai gerar a solução. Por exemplo, o senhor como advogado, a gente tem que dialogar, o diálogo é importante, a gente está numa democracia. O senhor como advogado, a questão do feminicídio, não falo eu como mulher, quer dizer, como cidadã, como humano, ser humano. Quer dizer, o feminicídio é algo que é uma barbárie. É um absurdo. E muito se vê repetidas vezes que a mulher, ao fazer uma ocorrência, retira e numa tentativa de composição é onde tudo acontece, que é o pior. O que o senhor aconselharia como advogado essa mulher? Que tipo de orientação o senhor daria? Bom, hoje a legislação mudou, graças a Deus, para melhor. Antigamente, a mulher que era ofendida, ela podia retirar a denúncia. Hoje não, hoje mudou, hoje a ação é pública, penal Quer dizer, mesmo ela retirando, ela tramita, continua tramitando. O fiscal da lei, o Ministério Público, deve continuar. E o papel da OAB também, como conjunto no fiscal da lei com o Ministério Público, é importante a participação da Ordem dos Advogados do Brasil nessas questões. A gente tem que lutar, a luta da mulher é muito importante e vem crescendo a cada dia mais, mas não podemos esquecer, a gente tem que batalhar. E é importante essa pergunta, porque o Supremo Tribunal Federal, agora, recentemente, decidiu sobre a questão. E cada vez mais nós precisamos discutir e debater mais sobre o assunto, para conscientizar a população de que isso não pode acontecer. A violência, de uma certa forma, tem que diminuir, não só em momento de pandemia, mas posterior. A gente tem que melhorar o convívio social, uma questão social, né, de humanidade. Naturalizou, né, doutor? A violência, a gente vê isso assustadoramente, naturalizou. É um absurdo, isso não pode ocorrer. Então, a OAB, o Conselho Federal, a gente critica, mas a gente tem que elogiar. E, nesse momento, o Conselho Federal faz um papel importante com a CNBB, que é uma instituição que é provida, que está lutando por esses ideais. Então, é importante, a gente tem que reconhecer os erros e temos que reconhecer, dar o crédito quando a instituição trabalha corretamente. Parabéns ao Conselho Federal na questão do feminicídio, junto com o Conselho Nacional dos Bispos e outras entidades não governamentais, outras entidades privadas que vêm batalhando, lutando para melhorar essa situação no Brasil.
Doutor Guilherme Campelo, muito obrigada pela sua presença. Eu coloco esse espaço também para outra oportunidade. Então, agradecidíssima pela sua contribuição com o nosso programa Justiça em Foco. Eu que agradeço, Cláudia. Nós estaremos sempre à sua disposição. E nós vamos agora para um rápido intervalo e, na sequência, o nosso quadro Livro em Foco, que você vai poder acompanhar toda quarta-feira. Até já. Sobrevivi a guerras, pandemias e grandes mudanças tecnológicas. Presenciei a evolução de um país e fui resiliente, independentemente das expectativas para o futuro. Eu me adaptei e evoluí. Minha paixão é ensinar. Meu propósito é moldar os profissionais que vão mudar o futuro do Brasil. Sou a mais antiga instituição particular de ensino superior do país. Fui responsável por instaurar os padrões de excelência nas áreas de ciências jurídicas e ciências humanas. Fui pioneira em uma série de iniciativas nas áreas de cinema, teatro, artes plásticas e poesia. Historicamente, sou reconhecida por ser comprometida com excelência nas atividades de pesquisa e pós-graduação. Eu sou a Universidade Cândido Mendes e tenho mais de um século de experiência transformando o futuro das pessoas por meio da educação. Há 118 anos, entregando um diploma de valor. Pensando em contratar um crédito imobiliário? Então é melhor você conhecer o caminho mais rápido para a casa própria. Nós somos a Poupex. Temos 39 anos de atuação no mercado e já financiamos mais de 134 mil imóveis em todo o país. Estamos entre os agentes financeiros que mais concederam esse tipo de crédito. Você vai financiar online a sua casa de maneira prática e segura, com juros baixos e as melhores condições. Crédito imobiliário digital Poupex. A internet revolucionou a nossa forma de comunicação e com o Press Release você terá um alcance visual maior do seu produto. Um site com publicações dos seus próprios usuários em forma de vitrine de comunicação digital. Ficou interessado? Então acesse o nosso site www.pressreleases.com.br e se cadastre ou entre em contato pelo WhatsApp. Este terceiro bloco é destinado a livros. Livro em Foco. Autores de livros jurídicos e especialistas em direito vão poder divulgar suas obras e atuações no mercado literário. E hoje vamos falar sobre a luta pela regulamentação da profissão de detetive particular no Brasil. Livro de autoria de Tacir Amauri Flores, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, em Ciências Militares, pós-graduado em Direito Comercial e MBA em Executivo em Segurança Privada. Então, já vamos à nossa conversa. Itacir, quais as suas fontes para esse trabalho? Legalizar a profissão de detetive particular no Brasil? Porque eu vi seu livro, eu folheei, enfim, li alguns pontos, e eu vejo que o senhor fala também da experiência desses profissionais no Brasil. Tudo bem? Tudo bem, uma satisfação estar aqui com vocês, participando deste programa, e dizer da importância do reconhecimento que tivemos pelo governo federal da profissão do detetive particular no Brasil. Eu antes mostro aqui o meu livro, que já foi mostrado aí por você. Este é um livro que conta a história da profissão do detetive particular no Brasil a partir do ano de 2010, quando eu fui consultado aqui por 2 detetives do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, para dar uma consultoria para que a profissão fosse regulamentada pelo Estado brasileiro. Passando uns 30 dias, eu dei a resposta a eles e assumi, então, essa consultoria que acabou na Lei 13.432, sancionada no dia 11 de abril de 2017. Realmente essa lei contempla as ambições dessa categoria, que sempre transitou num viés muito informal, não é? Na realidade, a lei poderia contemplar muito mais, porque nós buscávamos a regulamentação da profissão.
e não o reconhecimento tão somente. Mas foi o que deu para fazer, foi o que foi sancionado pelo presidente, que vetou diversos artigos interessantes para a profissão, e que nós vamos agora, junto com um grupo de detetives do Brasil, buscar aqueles artigos que não foram sancionados na época, colocar numa nova lei para que ela seja regulamentada e não tão somente reconhecida como é hoje. Pois é, eu lhe perguntaria também porque a própria sociedade brasileira, em alguns momentos, olhava o detetive como alguém que ficava no vácuo do profissional, aquele que é concursado, que é o cidadão realmente, que é o policial, né? Como é que atuaria esse profissional a partir dessa lei? Porque ele sempre teve a atuação dele meio que no vácuo do investigador, do cidadão concursado, que é o policial. Então, como é que atuaria e qual é a segurança de quem contrata esse profissional? Porque também existia uma certa insegurança, vamos dizer assim, de quem contratava esse profissional. O objetivo da legislação é dar segurança para a sociedade ao contratar um profissional privado. Nós temos dois tipos de detetives hoje, ou de investigador, como queiram, é o privado e o público. Nós, o detetive particular, ele é privado, ou seja, tem que haver vontade da sociedade em fazer um contrato com um detetive para que ele possa fazer a investigação que interessa àquela pessoa. Então, nesse sentido aí, somente a legislação forte é que vai colocar ainda mais a profissão do detetive particular no seio da sociedade brasileira. Mas hoje nós entendemos que há um reconhecimento muito grande da sociedade para com o detetive particular. Claro que precisa aprimorar e para isso nós estamos buscando uma nova possibilidade, uma nova lei para contemplar aqueles itens que não foi ainda contemplado com a Lei 13.432. E também quero registrar que o objetivo principal desse andar da profissão de detetive particular é trazer o modelo europeu e o modelo americano para atuar aqui no Brasil, aonde a sociedade pode contratar o detetive particular para fazer alguma investigação, para atender a necessidade daquela pessoa que o contratou, fora do que está previsto hoje em lei. Exemplo, na área criminal. Hoje o detetive particular não pode fazer investigação na área criminal. E isso é um passo que nós queremos dar logo adiante com uma nova lei. E assim nós vamos poder atender o outro lado que a sociedade precisa. Ou seja, o cidadão comete um crime, é investigado pelo sistema público. Por que ele não pode buscar o assessoramento privado também para investigar esse crime, entregar a investigação privada, a investigação civil, pública, para que o juiz tome alguma providência ou o juiz tome a sua decisão? Então é nesse sentido que nós queremos trazer também esse modelo americano e europeu aqui para o Brasil. E sobre o preparo desse profissional? Por exemplo, você contrata esse profissional. Quem é esse profissional? Que nível que ele deve ter, em termos assim, até mesmo de nível acadêmico, eu me refiro, para que dê uma seriedade, um respaldo para quem está contratando? Na realidade, uma pergunta importantíssima para nós, e esses detalhes foram vetados na Lei 13.432 e que nós vamos buscar agora uma nova lei. Ele não precisa ser um advogado, por exemplo? Não há necessidade. Hoje, no Brasil, ainda o detetive particular, ele é formado com cursos livres. Não há uma regulamentação pelo Ministério da Educação dando o norteamento de como deve se formar um detetive particular. Então, qualquer pessoa pode hoje criar um curso de detetive e sair entregando diplomas e carteirinhas e a pessoa se dizendo detetive. Isso nós temos um posicionamento bem contrário. Nós queremos que o detetive, no mínimo,
tenha o segundo grau e que possa, né, fazer depois de segundo grau, ter um curso técnico de investigação privada, ou com o segundo grau fazer um curso tecnólogo, um curso superior, e venha crescer na profissão nesse sentido. Hoje, lamentavelmente, nós entendemos que os cursos livres que aí estão, tem vários cursos muito bons, muito interessantes, mas também tem curso de 24 horas aí, e que coloca um detetive particular no mercado de trabalho sem o preparo que nós entendemos que deva ter. E até mesmo agora essa aceitação também do policial, né? Porque existe essa atuação paralela, né? Pois tá bom. Na realidade, o detetive particular hoje ele pode chegar ao momento que ele é contratado, para fazer uma investigação, e ele chega a encontrar no meio da sua investigação um crime, ele tem que informar ao delegado de polícia que, ao fazer uma investigação para uma pessoa a qual o contratou, ele encontrou-se crime naquela investigação. Passa então ao delegado de polícia, para que o delegado de polícia tome um posicionamento de dar prosperidade àquela investigação, e também podendo utilizar o detetive como apoiador na investigação. Hoje, pela Lei 13.432, o detetive particular aí está ligado, né, diretamente ao delegado de polícia quando tiver que levar algumas informações à delegacia em constatando crime em uma investigação que ele foi contratado. Bom, da nossa parte, então, a gente torce pela celeridade de investigações e tudo mais. Olha, nós conversamos, muito obrigada, nós conversamos com o escritor Itaci Flores sobre o livro que trata da regulamentação do detetive particular, uma profissão que sempre atuou nos bastidores das investigações particulares. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço a audiência, convido a todos para que nos acompanhem a essas edições semanais sobre Justiça em Foco, assuntos que, sob a ótica do direito, podem interferir no seu cotidiano, né? Então, muito obrigada, e convido a você a nos acompanhar semanalmente e, logicamente, todos os dias no nosso portal Justiça em Foco. Obrigada e até lá.